Olá, aqui é Alexandre Figueiredo. Estamos em mais uma edição do TV Linhaça. Pedimos que vocês se inscrevam no nosso canal, apertem o sininho para receber as notificações e ajudem de certa forma a divulgar o nosso trabalho. Dia 20 de dezembro de 2019, completam 10 anos do falecimento de uma das mulheres mais fantásticas que atuaram em Hollywood. Brittany Ann Murphy, na verdade Brittany Ann Bertolotti, depois Brittany Ann Murphy Bertolotti, conforme os registros do batismo, foi uma atriz que viveu apenas 32 anos, mas deixou um grande brilho no seu talento inigualável e na sua personalidade bastante diferenciada. Ela se destacou na comédia juvenil As Patricinhas de Beverly Hills, e ela fez aquela personagem de cabelo cacheado, a Ty, e ela então começou a fazer sucesso e fez vários filmes, como Grande Menina, Pequena Mulher, fez o Recém-Casados ao lado do Ashton Kutcher, fez o primeiro filme do Sin City e também tentou o começo de uma carreira de cantora, gravando até com Paul Oakenfold, e também foi uma excelente e premiada dubladora de filmes de animação, tendo sido o seriado O Rei do Pedaço o mais conhecido da carreira de Brittany Murphy como dubladora. Infelizmente, ela faleceu prematuramente por conta de um casamento bastante controverso com o escritor, roteirista e produtor inglês Simon Monjack. Ele já era um garoto problema, digamos assim, já na Grã-Bretanha, antes de conhecê-la, porque ele já foi preso por passar cheque sem fundo, tinha fama de mulherengo e era viciado em cocaína. Quando Brittany resolveu se casar com Simon, ela passou a ser mal vista. E aí ela, que já estava se ascendendo como estrela, principalmente na época do filme Happy Feet, o Pinguim, no qual ela dublou a Pinguim Glória. E aí, com o casamento com Simon, a carreira de Brittany decaiu. Ela foi recusada em pelo menos 3 filmes. Um filme de animação de Tinkerbell, que ela faria o papel justamente da personagem, título que aqui é conhecida como a Fada Sininho. Ela também foi recusada de repetir o papel da Glória em Happy Feet 2 e também ela teve o papel recusado no filme de suspense The Collar. No caso dos 2 filmes, Tinkerbell e Happy Feet, que eram filmes direcionados ao público infantil, o casamento com um sujeito viciado em drogas, que era Simon, e que também dava a Brittany a errônea fama de drogada que ela sempre desmentiu em suas entrevistas, e isso iria influenciar muito mal o público infantil, segundo a lógica dos produtores. E no caso do The Collar, embora oficialmente o motivo teriam sido as divergências artísticas entre Brittany e os produtores do filme,
que os produtores que eram porto-riquenhos, o que impulsionou o cancelamento teria sido uma noite de embriaguez de Simon, no qual ele aprontou escândalos quando ele estava embriagado na noite que o casal estava em Porto Rico, em 2009. Embora o falecimento de Brittany Murphy seja oficialmente um mistério, podemos inferir que ele teve uma causa, sim, que teria sido o próprio Simon que provavelmente matou a mulher por envenenamento. Por que podemos inferir isso? Porque juntamos as peças de quebra-cabeça através de diversas reportagens divulgadas na imprensa após a morte da Brittany Murphy. Sobretudo o relato dos últimos dias de vida dela relatado pelo The Hollywood Reporter. Então, com essas peças do quebra-cabeça, no qual incluiu um exame solicitado pelo pai da Brittany, Angelo Bertolotti, que faleceu em janeiro de 2019, que apontou presença de substâncias de metal pesado no corpo da atriz. Então, diante dessas peças de quebra-cabeça, podemos montar uma provável narrativa, que é que Simon Monjack, que nos últimos meses de vida de Brittany, ele estava controlando muito ela, estava mandando demais na vida dela, estava até querendo que ela ganhasse dinheiro, tudo mais, que ela fosse uma estrela, pressionando muito e forçando também ela a tomar mais remédios para manter padrões de magreza, de estética, que agradassem a ele. Mas o que podemos inferir é que Brittany, nos últimos dias de vida, ela estava tomando mais remédios e ficou fragilizada. Estava muito magra nas suas últimas aparições e a última aparição que ela teve foi num evento de moda em 3 de dezembro de 2009. E aí, nesse ínterim entre a última aparição e o falecimento, ela teria tido brigas constantes com Simon, e Simon tentava jogar a mãe da Brittany, a Sharon Murphy, contra a própria filha. Consta-se que Brittany deixou seus bens no testamento apenas para a mãe, mas Simon, que não conseguiu se firmar como produtor em Hollywood por causa do seu problema com as drogas, com o álcool, aí ele queria viver do dinheiro da Brittany. Ele desviava dinheiro da conta da Brittany para sustentar filhos que o Simon teve com as suas ex-namoradas na Grã-Bretanha. Então, o Simon também estava com dívidas com um traficante de cocaína, que teria sido a tal terceira parte que o exame de 2013, solicitado por Angelo Bertolotti, constatou. Então, endividado, tendo que sustentar ex-namoradas e tendo que pagar o traficante de cocaína, Simon então surtou. Ele deve ter, na véspera da morte da Brittany, ele deve ter usado cocaína
e se mostraram bastante possesso e desesperado, paranoico. Aí ele teria botado veneno no copo de água da Brittany quando ela acordou e tomou o seu remédio, o remédio que ela usava porque ela tinha problemas cardíacos. Aí ela sentiu-se mal, uma mistura de pneumonia, ataque cardíaco, de anemia. Ela já estava fraca e ela ficou desesperada. Com as forças que ela tinha, ela gritava que estava morrendo, que eram as suas últimas palavras. Aí ficou ficou cerca de 2 horas pedindo por socorro. Só que o Simon forçava a mãe da Brittany a não ligar para o hospital, usando como desculpa que isso daria a Brittany a fama de drogada, isso chamaria a atenção da imprensa sensacionalista e tudo mais. Aí o Simon, usando essa desculpa esfarrapada, impediu que Sharon Murphy ligasse para o hospital. E aí a Brittany agonizava sem que houvesse um socorro imediato. E aí ela faleceu. E quando faleceu, o Simon também reagiu dizendo que não queria autópsia. Era uma atitude assim bastante agressiva e desesperada de um Simon Monjack que estava paranoico, cheio de pânico ali. Aparentemente, a morte foi anunciada como de causas naturais, ou como um motivo de fraqueza da Brittany, de problemas de saúde que ela teve, ou porque ela se suicidou. Teve várias hipóteses ocorreram com essa tragédia. E a imprensa sensacionalista, lamentavelmente, fez a maior festa. A trajetória de Brittany foi deixada de lado e só se pensou na morte dela, né? Se esquecendo de que ela foi uma das pessoas mais fantásticas, uma figura talentosa, uma pessoa bastante esforçada, que no último ano de vida fez filmes de suspense, até de ficção científica, para tentar diversificar o seu talento. E aí só se falava na morte dela. E as suspeitas em torno de Simon, que aparentemente era visto como o querido marido bondoso, ali consolando a mãe da Brittany por causa da tragédia, tudo mais. Inclusive apareceu no programa de TV ele fingindo choro ao lado da Sharon Murphy, numa lacrimosa aparição no programa de TV. Então ele tempos depois, ele morreu pelas mesmas condições que a Brittany. Aparentemente chegou-se a dizer até que era um maníaco de Hollywood que havia matado os dois, ou a CIA, ou qualquer outra coisa. Mas a verdade, né, o que faz mais sentido, é que o Simon, ele se matou porque ele viu que ele começava a ser encrencado. Em 2010, nos primeiros meses de 2010, os irmãos de Brittany Murphy já começavam a suspeitar de Simon, já começavam a se indignar. Um deles, inclusive, chegou a afirmar que não via a Brittany há muito tempo e ficou furioso ao ver que ela havia morrido tão cedo e tão nova. E aí a polícia chegou a pegar o computador de Simon para verificar o conteúdo desse computador e as acusações de que ele estaria tirando o dinheiro da Brittany e tudo mais. Outra revelação também é que, pouco depois da morte de Brittany,
Simon foi transar com a própria sogra. Então, com tantos incidentes desse tipo, o que se pode dizer com muita probabilidade, talvez até com quase certeza, né? Porque a não ser que haja uma investigação contrária, mas os indícios apontam para que Simon seja reconhecido como o assassino da Brittany Murphy. E aí, isso mostra que o casamento da Brittany Murphy não foi aquele conto de Romeu e Julieta. E eu confesso até que em 2007, quando eu soube da notícia do casamento da Brittany, fiquei bastante chateado. Porque faltam famosas assim, solteiras. E talvez, se Brittany Murphy tivesse permanecido solteira de 2006 para depois de 2009, ela estaria viva até hoje e teria se tornado uma estrela de primeira grandeza. Ela não precisava se casar com mais um produtor, mais um aspirante a cineasta, para ela deslanchar na carreira. Ela deslancharia por si mesma, porque a Brittany era uma das poucas que tinham esse talento bastante intuitivo. Ela tinha uma personalidade bastante especial, que hoje faz muita falta. Como cantora, era uma pessoa muito fantástica também. Era numa época em que se usa recursos eletrônicos para moldar a voz e as cantoras ficam com voz robotizada, tudo mais. A Brittany usava a própria voz natural, mesmo para cantar sucessos de dance music. E faz muita falta, né, entre nós, a Brittany Murphy. E aí eu fico até comparando como cantora ao da brasileira Silvinha Telles. Claro, as duas com estilos bem diferentes, mas elas se igualaram, lamentavelmente, por terem sofrido tragédias prematuras aos 32 anos no mês de dezembro. No caso da Silvia Telles, foi num acidente de carro em 1966. Então fica aqui a nossa lembrança dos 10 anos de falecimento da querida Brittany Murphy, e resta o legado que ela deixou como atriz, como cantora, como produtora, como celebridade, como dubladora e também como uma figura humana, porque com todas as imperfeições, Brittany Murphy ela tinha uma grande força de espírito, um entusiasmo muito grande, uma energia que poucas mulheres conseguem dar. Fica então, desejo a Brittany Murphy de muita paz e mandar um beijo para ela, onde ela estiver.